Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar um pouco sobre as discussões que tem rolado aí sobre gênero neutro, né? Na verdade sobre linguagem neutra de gênero, não gosto muito do termo linguagem de gênero neutro, vou explicar por quê. Bom, a gente tem visto aí ultimamente muita discussão sobre a neutralidade de gênero na língua relacionado a o gênero social, né, relação de identidade de gênero. Eu vejo muita gente falar com propriedade sobre identidade de gênero, uma coisa que eu não tenho muita propriedade para falar, mas não vejo muitas pessoas falando com propriedade sobre gênero gramatical, já que a discussão é sobre relação entre gênero social e gênero gramatical, a gente precisa primeiro definir alguns conceitos aqui da gramática. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o conceito de gênero, né, no caso, o conceito de gênero gramatical para a linguística, e depois falar sobre o gênero neutro, né? Tanto o gênero neutro, como ele se apresenta na gramática, quanto isso que estão chamando de gênero neutro, né? Que na verdade é outra coisa. E sobre propostas, né? De como usar o neutro, como criar essa neutralidade na língua usando a gramática. E em seguida vamos falar sobre gênero indefinido, né? Tem rolado algumas discussões aí sobre o gênero gramatical dentro dessas discussões de identidade de gênero. E daí a gente tem a discussão sobre o gênero neutro, que como eu falei, não é exatamente a mesma coisa que gênero neutro. E outra discussão sobre o gênero indefinido, né? E essas duas discussões não estão necessariamente relacionadas. E daí eu vou falar, por último, algumas propostas aí que a gente tem para o uso do gênero indefinido. Ou seja, vamos falar tanto de como é na gramática do português hoje, quanto as propostas que existem e ver se elas fazem sentido ou não. Então, primeiramente, o que seria gênero para a gramática? Gênero é a categoria inerente do nome. Então, ela vai fazer parte da flexão das classes nominais, né, que são o substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, quando ele está fazendo a função de artigo, e as formas verbonominais, quando elas estão fazendo a função de adjetivo ou substantivo. Então, vamos pegar, por exemplo, a palavra menino, né? Ela é um substantivo e ela tem as flexões de substantivo, que são gênero, no caso do português, dois gêneros, e número, que no caso do português são dois números, né? Daí que a gente vai ter menino, meninos, menina e meninas. A mesma palavra ela vai ter diferentes gêneros e diferentes números. Mas o gênero é a categoria inerente do substantivo. Por quê? Porque, via de regra, o substantivo ele tem um gênero inerente, ele tem um gênero dele, né? Por exemplo, saudade é feminino, cadeira é feminino, ônibus é masculino, pneu é masculino, mesa é feminino. Cada palavra tem já um gênero inerente, vai ser o masculino ou feminino, porque são os gêneros que a gente tem em português. Aí as exceções seriam as palavras que têm dois gêneros, né? A mesma palavra tem dois gêneros, então a palavra cachorro, por exemplo, tem flexão de gênero, a palavra menino, como eu citei, a palavra gato tem flexão de gênero, a palavra estudante, por exemplo, tem flexão de gênero, apesar de ambas as formas, a masculina e a feminina, serem idênticas, essa palavra ela também possui dois gêneros, né? Porque você pode depreender o gênero do contexto por causa da regência dele. A regência seria aquelas outras classes não substantivas que eu falei, né? O adjetivo, o artigo, que elas sempre concordam em gênero com o substantivo. Então, o substantivo ele sempre tem gênero, né? Não existe substantivo sem gênero. Aí, se a gente for reparar, se for parar para pensar por que as palavras têm o gênero inerente ou o gênero flexional, a gente vai perceber que todas as palavras que têm flexão de gênero, né, as palavras que têm dois gêneros, elas têm referentes sexuados. Então, dentro da semântica, né, existe uma referência, que é a palavra, e um referente, que é uma coisa que existe no mundo, né? Então, o cachorro, por exemplo, ele vai ter um referente que é um animal. E se é um animal, então é sexuado. Então é uma palavra que tem flexão de gênero. Nem sempre a palavra com referente sexuado vai ter flexão de gênero, mas sempre que a palavra tiver flexão de gênero, ela tem um referente sexuado. Isso aí é uma das evidências que a gente tem de que quando a gente fala de gênero gramatical, isso tem relação com o sexo biológico. E por consequência tem também relação com o gênero social, né? Então a gente tem os referentes sexuados e dentro disso a gente tem os referentes humanos. Então a palavra com referente humano, por exemplo,
doutora, pianista, homem, menino, meninas, essas palavras têm referente humano. E daí, mais recentemente, o que se diz é que, no caso do referente humano, o gênero gramatical ele não vai fazer referência ao sexo biológico, mas sim ao gênero social. E daí isso suscita alguns problemas, né? Tem o problema do chamado gênero não binário, né? Se a pessoa, então, ela não se identifica com o gênero social masculino nem feminino, aí fica sem saber qual que é a flexão correta, né? E daí vem a ideia do gênero gramatical não binário. Gênero gramatical não binário é uma coisa que não existe em português, não existe em nenhuma língua que eu saiba, e não sei se existe em alguma língua. Agora, gênero neutro existe. Gênero neutro não existe em português, mas existe em muitas línguas, né? Quando você pega o alemão, por exemplo, vai ter 3 gêneros, né? Masculino, feminino e neutro. O latim também tem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. As palavras que têm referente sexuado vão ter um gênero que condiz com o seu sexo, né? Com o seu sexo biológico ou gênero social, que vai ser ou masculino ou feminino, não vai ser neutro. Então, o gênero neutro existe, isso não torna uma língua com gênero neutro mais inclusiva, porque ela simplesmente não usa gênero neutro para referentes humanos. A não ser algumas raras exceções, né? Mas a exceção não contradiz o fato de que essas línguas, assim como o português, elas relacionam o gênero social com o gênero gramatical e de uma forma binária, né? O gênero social o gênero gramatical vai ser o masculino ou o feminino. E daí por que eu não gostar do uso da expressão gênero neutro para definir uma coisa que se relaciona a seres humanos? Porque o gênero neutro ele existe já, mas ele não tem nada a ver com o que estão propondo por aí, que seria um gênero gramatical que se refira a pessoas que não têm gênero binário. Seria talvez o caso de se inventar um quarto gênero, né? Nas línguas que têm gênero neutro, essas pessoas podem usar o gênero neutro para se referir a elas. Nas línguas que não têm, existe a proposta da criação de um terceiro gênero. Esse gênero ele pode ser chamado de gênero neutro, mas é importante saber que não é gênero neutro, é outra coisa. Porque as línguas como a gente tem hoje são uma construção histórica, né? Ao longo do tempo elas foram se moldando e daí criou-se essa relação entre gênero gramatical e gênero social, mas sempre essa relação sendo binária e também havendo uma preferência pelo gênero masculino, porque toda categoria flexional ela tem um padrão. Então existe o gênero padrão, que é o masculino, existe o número padrão, que é o singular. Se você pegar línguas como o latim, por exemplo, apesar de ter os 3 gêneros, o padrão ainda é o masculino, né? O padrão não é o neutro. E daí qual seria a proposta, né? Existem muitas formas como as pessoas hoje em dia expressam na língua a não binariedade de gênero, né? Mas uma que eu acho interessante é a criação de um terceiro gênero, né? De um gênero neutro ou gênero não binário, como queira chamar, que seria dado pelo morfema E. Se a gente for ver os casos de flexão de gênero no português, é muito comum a oposição a-o, né? Sendo a para o feminino e o para o masculino, tipo gato, gata, menino, menina, cachorro, cachorra. Nem sempre é assim, mas é um fato bastante conhecido, né? Um fato bem lembrado, assim, de que existe essa oposição a-o. E aí, nesses casos, existiria o gênero neutro feito com e, né? Poderia falar menine, gate, apesar que aí já é animal, né? Não faz sentido, mas por causa das palavras que se referem a seres humanos, aí sim a gente pode ter doutor e menine, né? Palavras que tenham o e como terminação de gênero neutro. Óbvio que em português existe também as palavras com outros tipos de flexão de gênero. Por exemplo, a flexão EA, que tem o E para masculino e A para feminino. Tem os casos 0A, né, que tem morfema 0 como doutor para masculino e morfema A como doutora para feminino. E daí eles usam também a terminação U. Então a palavra ele, por exemplo, né, o pronome ele,
Poderia ser ele, ela, elo, né? Sendo que no caso da flexão OA seria menino, menina, menine. É meio confuso, mas faz sentido, né? Faz algum sentido essa proposta aí. Então ela tem a proposta de um terceiro gênero, só que esse gênero não é o gênero neutro. Ele é um gênero exclusivo para referentes humanos que não se identificam com o gênero masculino nem com o gênero feminino. Aí tem um monte de coisas que eles podem se identificar, mas até onde eu saiba eles aceitam essa colocação desse terceiro gênero para esses casos. E daí a gente tem o gênero indefinido, né? Em português, por exemplo, a gente tem os dois gêneros, e daí esses gêneros, quando se trata de referentes humanos, vai estar relacionado ao gênero social da pessoa, né? E daí a gente tem o gênero indefinido, né? As palavras, elas precisam concordar com o gênero do substantivo, com o gênero geralmente do sujeito, né? Ou então do núcleo objeto, do núcleo sujeito. Quando a gente tem, por exemplo, todos esses meninos bonitos, então a gente tem as palavras todos, esses e bonitos concordando com o gênero de meninos. E ao mesmo tempo, esse gênero da palavra meninos está concordando com o gênero social do referente, né? Que seriam os meninos, as pessoas jovens, sexo masculino. Só que em muitos casos não existe uma referência clara, não tem como você depender do contexto qual é o gênero de quem se fala. Em alguns casos você não consegue identificar isso. Em outros casos, o gênero se refere a mais de uma pessoa, então tem pessoas masculinas e femininas, né? E outras. Mas aí, quando você pega, por exemplo, tem um edital de um concurso, aí no edital diz todos os candidatos devem, nananana. Então, aí tem todos os candidatos. O gênero é indefinido, não tem como você definir qual seja o gênero do referente. Nesses casos, em português, usa-se o gênero masculino. Porque, como eu falei, o gênero masculino ele é o gênero padrão. Então, vai se usar o padrão em casos de gênero indefinido. Em alemão, por exemplo, tem uma coisa bem interessante que são 4 gêneros, né? O masculino, feminino, neutro e plural. Então, no singular existem as 3 flexões, no plural não, só existe uma forma. E daí você pensa como é que é feito o gênero indefinido em alemão, né? Se for plural não tem problema, porque é um gênero só, não tem como, não precisa escolher um gênero padrão. No caso do singular é feito no gênero padrão deles, que é o masculino. Que a gente tem coisas como, por exemplo, eu falar eu, Ana e Vitória somos estudantes dedicados. Então, aí tem o gênero definido, né? Mas que na verdade é o gênero de cada uma das pessoas individualmente. Então, três seres, né? 3 entidades aí com o gênero gramatical masculino, feminino e feminino, elas formam uma entidade de gênero indefinido, porque elas têm gêneros diferentes entre si. E aí, nesse caso, a concordância também é com gênero indefinido, que é idêntico ao masculino. Todos somos estudantes aplicados. Quando a gente pega, por exemplo, Ana, Vitória e Camila são estudantes dedicadas, aí, nesse caso, são 3 entes femininos que juntos formam um ente feminino também. Mas aí, normalmente, como você não vai poder depender do contexto, ou então porque tem uma variedade grande de pessoas, usa-se o gênero indefinido mesmo. E aí você nota como isso não tem a ver com o gênero neutro. O gênero neutro ele é definido, né? Ele é neutro. O gênero não binário também é definido, é o gênero não binário. Agora, o gênero indefinido já é o caso em que ou não é possível identificar o gênero ou existe mais de um gênero presente. E aí, nesses casos, usa-se o masculino em português. Das línguas que eu conheço, eu acho que é sempre o masculino, usado como padrão. E daí qual que é a crítica que surge então com os movimentos identitários de gênero? A crítica é o fato de existir uma forma que representa todas as outras, né? Porque essa forma ela representa o gênero indefinido. Então meio que ela está representando todos os outros gêneros. E essa forma é a masculina. E daí dizem que isso seria uma herança machista da língua. E é mesmo, no caso, a origem histórica seria machista, de certa forma. Então, quais seriam as propostas que existem para gênero indefinido?
Primeiramente, existe a proposta de se usar o masculino, porque sempre foi assim, porque na gramática é assim. Existe a proposta de se usar o feminino. Isso é interessante porque eu conheço pessoas que falam dessa forma, né, que fazem o gênero indefinido como feminino ao invés de fazer como masculino. E outra forma que eu também vejo muita gente fazer é usar o gênero neutro, que na verdade eu estou chamando aqui de gênero não binário. Então você vai falar todos esses candidatos, e daí eu não concordo muito com nenhuma das três formas, porque todas elas continuam sendo colocar um gênero em substituição a todos os outros. E daí uma quarta proposta que eu penso seria a criação de um quarto gênero, né? Criar o gênero não binário e o indefinido. O neutro não precisa. E outra forma que existe, que eu também vejo muitas pessoas usando, é fazer a flexão completa, né? Se você colocar, isso a gramática tradicional aceita, né? Se você colocar todos os candidatos e todas as candidatas, isso está correto, porque você colocou as duas formas de gênero e as duas estão previstas semanticamente ali naquele contexto. E daí, caso a gente tenha três gêneros, então usaria essa forma também. Então eu já vi as pessoas usarem o masculino, é o normal, né? É o que a gente mais vê. Mas já vi pessoas usarem o feminino, já vi pessoas usarem o neutro, já vi pessoas usarem o masculino e feminino, e já vi usarem o masculino, feminino e neutro, né? Então todos e todas e todes estão convidados e convidadas e convidados. É complicado, né? Você tem que falar muitas palavras. E daí, com relação à mudança linguística, eu posso pensar que essas propostas elas podem ser aplicadas, e elas podem funcionar e elas podem colar, né, na língua. Acabar virando a mudança mesmo. Uma coisa que hoje é pouco usada, que é cheia de estigma, pode vir a se tornar o padrão da língua, não sabemos. Mas essa de usar flexão completa eu acho difícil de colar, porque existe uma regra na língua que você sempre vai reduzir ao máximo a expressão, né? Tornar as coisas mais curtas, mais fáceis de falar. Apesar de que, há algum tempo atrás, quando eu comecei a ouvir falar, né, nessas questões de gênero, eu via pessoas falando flexão completa, com masculino e feminino. Então, todos e todas, por exemplo, os e as, interessados, interessadas. E daí isso era uma coisa difícil de se ver, né? Que as pessoas que faziam isso, elas tinham algum tipo de... estavam envolvidas em algum tipo de militância de gênero, e era estranho, soava estranho aos ouvidos e estigmatizava a pessoa porque identificava ela com esse grupo do qual ela fazia parte. E hoje em dia não, hoje em dia é muito comum ver essa forma sendo usada, então as pessoas passaram a normalizar isso, né? Não ser usado só por quem está inserido num movimento específico, mas por todo tipo de gente. E, inclusive, não é considerado de bom tom você fazer o masculino em muitas situações. Motivo pelo qual muitas pessoas têm adotado para evitar um estranhamento. Então, ao contrário, ao invés de essa forma ser estranha, ela acaba sendo a mais aceitável. Então, aí pode ser que isso se perpetue na língua, só que se isso começar a se perpetuar, vai vir a questão do gênero não binário também, porque se você faz a flexão completa com dois gêneros, então você não resolve o problema do gênero não binário. E se você cria um terceiro gênero, você não resolve o problema do gênero indefinido. Bom, eram essas minhas considerações. Espero que tenha ficado bem explicado o que precisa explicar. O resto é opinião, queria saber de vocês, o que vocês acham dessas propostas, qual a opinião de vocês, qual a proposta de vocês, podem deixar aí nos comentários. E eu fico muito grato pela atenção de vocês, vou ficando por aqui. Eu sou Pacífico e até mais.